Bom dia. E aí, como é que foi de feriado, Wesley? Que bom. Viu lá no SF Web as matérias? Coloquei para vocês um tópico lá de questões práticas. Não sei se vocês viram. O meu foi bom também. Foi tranquilo, organizando as aulas. Foi bom. Não tinha muito o que fazer no feriado, na verdade, assim, só trabalhar mesmo. Curtir a família. Com esse distanciamento todo. Oi, Ana. Quem que é Tatá? Gente, à medida que vocês forem entrando, vai dando bom dia. Ana Paula já entrou. Bom dia, Bom professora. dia. A gente poder daqui a pouco começar. Vai estar faltando muita gente. Eu espero que, assim, quem não está assistindo ao vivo, pelo menos esteja assistindo depois das aulas gravadas, né? Porque tá faltando um bocadinho bom de gente. Wesley tá aqui, Ana Paula, Tatá, que eu não sei quem que é. Se é Tainara. O Alisson tá aí também. Bom, deixa eu ver mais. Bom, gente, imagino que vocês tenham visto, né? Agora nossas aulas vão ficar lá no SF Web. E aí é um lugar que é mais fácil, porque vocês acessam elas em ordem. Então vocês conseguem ver uma sequência cronológica, né, de tudo que nós vimos até agora. Se vocês observarem, as aulas elas estão organizadas desde o primeiro dia que nós começamos, né? Com as aulas remotas, já com os áudios das respectivas aulas. Então, tem lá a aula do dia 17 com vídeo, tem a aula do dia 19 com os áudios que eu enviei, que eu encaminhei. Né? As aulas todas que nós tivemos via WhatsApp com áudio, elas estão lá. Foi baixados podcasts. E Tainara, imaginei. Foram baixados podcasts, né, para vocês escutarem, que basicamente era como se vocês estivessem na minha aula ao vivo e a cores e estivessem gravando a aula, que eu sei que muitos de vocês já faziam isso. E tá tudo bem organizadinho, né? Os vídeos também, os links dos vídeos, eles estão em cada matéria, então acho que vai ficar bem mais fácil de vocês estudarem. Alguns professores ainda não colocaram, né? Eles estão. Isso a gente teve a notícia durante o feriado, então alguns professores conseguiram colocar, outros não conseguiram. Né? A gente imagina que até o final da semana todos tenham colocado o que foi lecionado até agora lá dentro do SF Web, tá? Para que vocês possam aí ter uma plataforma muito mais organizada do que a gente tinha com a TOTUS, né? Com o TOTUS. O TOTUS a gente continua tendo, é o sistema acadêmico de vocês, mas a postagem dos materiais ela vai acontecer no SF Web, tá? E eu organizei também o nosso canal do YouTube por playlists.
Então, eu criei uma playlist só de processo civil 3, uma playlist de processo civil 4, para poder ficar organizado também os vídeos de vocês, né? Os vídeos das nossas aulas, os vídeos dos esquemas. Eu já fiz o esquema de cumprimento de sentença de obrigação de fazer fungível, né? Já tinha feito o de obrigação de fazer infungível, ainda não disponibilizei para vocês. Devo gravar o vídeo agora de manhã, tanto de obrigação de fazer infungível quanto de obrigação de fazer fungível. E tão logo o vídeo esteja gravado, o link também vai estar disponível. O vídeo estará disponível no SF Web e já está disponível, né, como sempre, dentro aí do nosso canal do YouTube. Belezinha, gente? Então, sem maiores delongas, eu posso começar? Vou esperar vocês se manifestarem aí. Vamos, né? Porque a gente começando, a gente já tirar as dúvidas, tá? Prestem bastante atenção nas questões que eu coloquei, questões práticas, tá? Tem um tópico lá na nossa matéria, que tá no SF Web, chama Na Prática. São questõezinhas práticas dentro dos exemplos que eu dou. E aí é muito importante, que eu me lembrei agora. Nós temos a nota da VA. Eu devo postar para vocês essa semana, porque acho que já está liberado lá no TOTUS, tá? Como eu já havia adiantado a vocês, vocês foram muito bem. E nós faremos as nossas VAs, né, aí no sistema, tá? Então, nós faremos a nossa VA no sistema faculdade. A prova a gente ainda definindo como é que ela vai ser realizada, né? Mas a VA vai ser no sistema faculdade. E a nossa próxima VA seria uma peça prático-profissional, tá? E aí eu conversei com o Gustavo, né? Ele deu a possibilidade, tá? De, a princípio, a gente ia fazer isso em grupo, né? Logicamente, não dá para fazer num grupo grande, mas eu imagino que de 2 a no máximo 3 pessoas seria possível a gente fazer isso desde que vocês se comprometessem a não encontrar fisicamente para poder fazer o trabalho, a encontrar apenas remotamente. Então, eu vou disponibilizar o trabalho para vocês, tá? Lá no SF Web, para vocês fazerem. E vocês podem me entregar em duplas, né? Individual, caso vocês queiram, em duplas ou no máximo em trios, desde que os encontros aconteçam apenas de forma remota, para que vocês façam a petição, né? Desde que vocês conversem só por meio de WhatsApp ou por meio até mesmo do Zoom, por meio de outra plataforma para poder fazer o trabalho, tá? Então, quem quiser me entregar de forma individual pode me entregar. Quem quiser entregar, né, no caso em dupla ou em trio, pode fazer a entrega. Lembrando que aí nesse caso, gente, não deixem de colocar, por favor, né, agora mais do que nunca, o nome dos colegas de vocês. Aí, eu queria muito, Wesley, que você fizesse uma pesquisa com o pessoal de quem é, assim, mais ou menos, quem é que vai me entregar em dupla, quem vai me entregar em trio, quem vai me entregar individual, tá? Joga no grupo, né? Porque eu jogo no grupo as coisas, mas nem sempre eles respondem. Eu sei que vocês têm um grupo de sala, tá? Então, coloca para eles que de forma alguma eu quero que vocês encontrem. Então, eu estou, né, concedendo a possibilidade de vocês fazerem em duplas ou em trios, com a condição de que vocês não vão se encontrar fisicamente para fazer o trabalho. Pelo amor de Deus, gente, tá? A gente está tomando todos esses cuidados exatamente para poder evitar a propagação do vírus agora, para ser uma contaminação mais leve, né? E dar conta de do sistema de saúde atender todo mundo que precisar, enfim, tá? E, né, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês encontrem no meio de uma pandemia, não, tá? Por favor, tá bom? Então, quem quiser fazer individual, pode fazer individual, mas quem quiser fazer em dupla ou em trio, que eu sei que vocês já têm grupos, né? Desde o início aí, dos períodos, vocês já têm grupos, desde o primeiro período. Quem quiser fazer em grupo, pode, tá? No máximo 3 pessoas, até mesmo para poder facilitar esse contato, ok? E aí eu vou fixar um prazo para vocês me entregarem. Na próxima terça-feira, dia 21, feriado, então a gente não tem aula. Então, eu imagino que eu vá fixar o prazo do dia 23, tá? Que é a próxima quinta-feira, sem ser quinta-feira agora, a próxima. Vocês vão ter aí mais de uma semana para poder fazer o trabalho,
para vocês fazerem. Mas na hora que eu colocar o trabalho no sistema, eu fixo esse prazo para vocês. Ok, gente? Isso, Ana. Cada um na sua casa, tá? Com a opção de quem quiser fazer individual faz, mas quem quiser fazer em duplas ou em trios, pode fazer também, tá? Que eu sei que vocês têm grupos, já estão acostumados a trabalhar, né? Então pode fazer também, tá? Vai ser uma peça, né, de cumprimento de sentença. Obviamente eu não vou falar qual peça que é, porque isso faz parte da identificação, mas, né, eu já adianto que vocês vão ter que fazer a planilha de cálculo. E aí, para fazer a planilha de cálculo, vocês podem utilizar a planilha que eu já postei, inclusive, lá no SF Web, que eu havia mandado também via WhatsApp, que é a planilha nossa de Excel, ou, caso vocês preferirem também, vocês podem utilizar o programa, né, que está disponível lá no site do TJ, para que vocês possam ali fazer os cálculos utilizando o programinha, tá? Fica a critério de vocês. Belezinha, gente? As provas a gente ainda tá vendo como é que elas vão ser realizadas, tá, gente? Mas como a gente ainda tem um tempinho, né? Tem aí um tempinho aí até maio, a gente vai ver se vai mudar a data, se vai continuar a mesma, a gente está decidindo isso. E tão logo haja uma decisão, a coordenação vai comunicar e nós professores também, ok? Então, sem maiores delongas agora, sim, né? Vamos continuar aí a nossa matéria. Tranquilo, gente? Vai dando ok aí. Beleza. Então, vamos lá. Na última aula, né, eu estou preocupada com o quórum, mas normalmente minha aula mais cedo é esse quórum mesmo. Enfim, né? Mas tem muita gente desaparecida aqui na minha aula. Vamos lá, então. Nós vimos na última aula, gente, o cumprimento de sentença das obrigações de fazer infungíveis. Quando a gente começou essa matéria, eu expliquei para vocês que é essencial que vocês saibam diferenciar. Ei, João, bom dia! Que vocês saibam diferenciar as obrigações de fazer infungíveis das obrigações de fazer fungíveis. Por quê? Porque o cumprimento de sentença é um pouquinho diferente, né? Então, retomando um pouco do que a gente estudou na última aula. Nas obrigações de fazer infungíveis, mais do que a própria prestação que está sendo realizada, gente, me interessa quem vai realizar essa prestação. Então, é o que a gente chama de uma obrigação personalíssima, tá? Que me interessa, na verdade, quem vai praticá-la e não que ela seja praticada, tá? Me interessa a pessoa que vai praticar o ato. A gente até brincou. Ah, quem que vocês querem que cante na formatura de vocês? E aí eles falaram assim, vamos colocar Aqui eu acho que não lembro se foi o Wesley Safadão, se foi o Gustavo Lima, né? Foi o Jorge Mateus, Wesley, muito bem. O Jorge Mateus vai ser a dupla Jorge Mateus. Ah, beleza. Serve outra pessoa? Não, não serve. Então, isso é uma obrigação personalíssima. Apenas eles podem cumprir essa obrigação. E aí, na ausência, gente, de cumprimento dessa obrigação, como estamos diante, né, de um título executivo judicial, houve uma ação, não existia nenhum título, foi uma contratação feita de forma verbal ou uma contratação feita por meio do WhatsApp, e aí como não existia nenhum tipo de contrato, ali não tinha nenhum título executivo extrajudicial, foi necessário judicializar essa questão através de uma ação de obrigação de fazer, e aí houve uma sentença de procedência do pedido e chegou o momento do cumprimento de sentença. E aí nós vimos que nesse procedimento, né, diferente do que a gente estudou até agora, o início dele pode ser dado tanto por parte do requerente, que seria o exequente, né, quanto por parte do juiz de ofício. Então, tanto a requerimento da parte exequente quanto a de ofício pelo juiz pode ser dado início aí ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer. E nós vimos também que o executado ele vai ser intimado para cumprir a obrigação no prazo fixado no título. Não tem um prazo fixado em lei. Isso também é muito importante, gente. Por quê? Porque cada obrigação de fazer vai ter um prazo diferente de acordo com aquilo que foi fixado em sentença, tá? Isso é muito importante. E aí, gente, o que acontece? Esse executado, então, ele vai ser intimado
E aí, como que ele vai ser intimado? Utilizando aquelas regrinhas que nós já estudamos, estão descritas lá no artigo 513 sobre as intimações, tá? Então, se tiver menos de um ano do trânsito em julgado da decisão, ele vai ser intimado na pessoa do advogado. Se tiver mais de um ano do trânsito em julgado, ou se ele não tiver procurador constituído nos autos, ou se ele tiver sido representado pela Defensoria Pública, ele vai ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento. Se ele tiver sido citado por meio eletrônico, ele vai ser intimado por meio eletrônico. Se ele tiver sido citado por meio de edital, ele vai ser intimado por meio de edital, tá? Utilizando aquelas regrinhas que a gente já estudou, ele vai ser intimado e aí no prazo fixado no título ele tem algumas opções. A primeira delas é cumprir a obrigação. Cumprindo a obrigação, extingue, não há que se falar em perdas e danos, em mais nada, tá? Porque a obrigação, ela foi efetivamente cumprida. Ele pode também, após o prazo que ele tem para poder cumprir a obrigação, querendo apresentar impugnação no prazo de 15 dias. Então, decorrido o prazo, gente, que ele tem para poder cumprir a obrigação, independentemente de nova intimação, começa a contar o prazo de 15 dias, tá? Que ele tem para poder apresentar a impugnação, caso ele queira, dentro das matérias que estão previstas no artigo 525, lembrando que o artigo 525 é um rol exemplificativo, né? E a impugnação, ela é uma peça, que é a peça de defesa do executado, mas que ela se assemelha bastante a uma contestação, tá? É a defesa do executado dentro do cumprimento de sentença. Como também, gente, pode acontecer dele ficar inerte, tá? Essa inércia pode acontecer, inclusive, quando ele vai apresentar a impugnação, né? Ele deixou passar o prazo, não cumpriu a obrigação e apresentou a impugnação, tá? Ficando inerte, gente, haverá, então, né, a fixação de uma multa diária pelo descumprimento da obrigação. Essa multa ela é fixada pelo juiz, ela vem a requerimento da parte ou de ofício pelo juiz. O juiz ele tem esse poder de fixar essa multa, tá? Essa multa ela vai ser fixada num patamar que seja razoável e proporcional, né? Se ela for muito excessiva, ela pode ser revista e ela vai ser revertida em favor do exequente. Essa multa, gente, é uma multa coercitiva, ela não é uma multa de caráter punitivo, né? Ah, por que ela não é de caráter punitivo, professora? Porque nós estamos diante de aplicação de uma multa em direito civil. O direito civil, gente, não é dado, né, o poder de punir. A gente tenta coagir a parte a cumprir a obrigação e não punir, tá? Qual que é a esfera dentro do nosso direito que é aí fica por conta das punições, que vocês adoram, inclusive, né? Qual que é a matéria que é por conta aí de todas as punições? Hein, gente? Direito penal, né? Pois é. Então, ao nosso direito civil, né, a gente tem só o poder de coagir, de tentar forçar o cumprimento daquela obrigação, tá? Isso é feito através da multa, né? Então, é fixada uma multa diária, tá? Pelo descumprimento da obrigação, para poder forçar o cumprimento da obrigação. Essa multa ela pode ter limitação de valor ou não, né? Em alguns casos, o juiz ele fixa uma multa diária, por exemplo, de um salário mínimo fixado em 20 mil reais. Isso aí é no caso a caso, tá? E aí, gente, vai ser analisado se excepcionalmente, mesmo sendo uma obrigação de fazer infungível, se isso pode ser cumprido por um terceiro ou se há a possibilidade de obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Tipo, se é possível fazer outra coisa para poder atingir a mesma finalidade. Sendo possível a contratação de um terceiro ou mesmo a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, todos os custos que envolverem a contratação desse terceiro, bem como a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, serão adiantados pelo exequente e cobrados posteriormente do executado. Então, o que vai acontecer com essa obrigação, gente? Ela vai ser convertida em obrigação por quantia certa, sem prejuízo de eventualmente, né, haver fixação aí de perdas e danos, tá? Se houver fixação de perdas e danos, né, vai haver o procedimento de liquidação de sentença, tá? Para poder apurar esse quantum devido e prossegue por quantia certa, mais o pagamento de uma multa por litigância de má-fé, tá? Essa multa está prevista lá no artigo 536, salvo engano,
a multa por litigância de má-fé, tá? E aí, gente, o que que acontece? Essa multa por litigância de má-fé, ela é cobrada, gente, exatamente porque houve o descumprimento de uma obrigação, tá? Então, por ter havido descumprimento da obrigação, isso é tido como violação da boa-fé objetiva e aí há a incidência da multa por litigância de má-fé. Como também, gente, pode acontecer de não haver possibilidade de cumprimento daquela obrigação por um terceiro ou não haver mais viabilidade do cumprimento da obrigação. E aí, nesse caso, haverá a conversão da obrigação em perdas e danos, né? Para apurar essas perdas e danos, haverá um procedimento de liquidação e, após o procedimento de liquidação, haverá o prosseguimento do cumprimento de sentença por quantia certa, mais o pagamento da multa por litigância de má-fé, tá? Então, o que acontece, gente? O que é dito hoje pela doutrina? Que fatalmente uma obrigação, o cumprimento de sentença de uma obrigação de fazer, quando não puder ser efetivado, fatalmente o que vai acontecer é a conversão desse procedimento em cumprimento de sentença por quantia certa, tá? Litigância de má-fé, o 536, parágrafo 3º. Exatamente. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Perfeito, Wesley. 536, parágrafo 3º. Beleza, gente? Isso foi o que nós estudamos na última aula e agora nós vamos para o cumprimento de sentença das obrigações de fazer fungíveis, tá? Então, alguma dúvida dentro do que a gente já estudou? Eu deixei algumas questõezinhas para vocês fazerem, né? Além do nosso estudo dirigido, tá? Inclusive, gente, é muito provável, eu vou decidir isso, definir isso direitinho, é muito provável que aquele estudo dirigido que eu deixei para vocês, ele se transforme em uma das nossas VAs, tá? Porque é uma forma de fazer com que vocês estudem, né? Porque ele tem toda a nossa matéria, e é uma forma de vocês estudarem com uma determinada pontuação, né? Eu estou decidindo isso e assim que isso for sedimentado, eu falo para vocês. Caso isso aconteça, né? Ela vai ser a nossa última VA, vai ser a nossa VA4. Ok? Mas eu dou maiores detalhes para vocês aí um pouquinho mais adiante, tá? Eu acho que vai ser uma forma legal de vocês estudarem, né? Vocês terem um estudo dirigido. Bom, então, agora a nossa matéria de hoje, cumprimento de sentenças, obrigações de fazer fungíveis. Ao contrário do que a gente já estudou, né? Nas obrigações de fazer infungíveis, quando a gente está diante de uma obrigação de fazer fungível, gente, me vale mais que a prestação seja feita do que quem está efetivamente cumprindo a obrigação. Ela é um tipo de obrigação, gente, não personalíssima. Ela não é insubstituível. Ela é uma obrigação que pode facilmente ser substituída por outra pessoa pode fazer a obrigação, né? Então, eu posso cumprir a obrigação, ou Wesley pode cumprir a obrigação, ou a Ana Paula pode cumprir a obrigação, desde que a gente tenha qualificação para tanto, não interessa quem é que vai cumprir a obrigação, tá? É o caso, por exemplo, né? Quando você vai, as meninas, tá? Que vão no salão fazer unha. Tem aquele tanto de manicure. Você chegou lá que você quer fazer sua unha rápido. Você pode escolher qualquer manicure, né? Vai fazer diferença? Não, você não conhece o trabalho delas. Então, para você, basta que a unha seja feita. Quem é que vai fazer isso, gente? Não interessa. Os meninos, por exemplo, né? Que vão num barbeiro para poder cortar o cabelo, num salão para poder cortar o cabelo. Tem vários cabeleireiros. Escolhe um, né? E corta o cabelo. Vamos supor que você passa máquina no seu cabelo. Não é algo de grande complexidade. Então, você sentou lá com a pessoa que passar a máquina no seu cabelo, né? Obviamente, se ela tiver o mínimo de noção, né, gente? Tiver o mínimo de qualificação para isso, para você tá ok. Por quê? Porque para você o que basta é que você possa cortar o seu cabelo. O que basta é que você possa fazer a sua unha. Não interessa quem vai fazer a sua unha. Ah, não, eu quero fulano de tal porque ele é o top de linha. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma obrigação de fazer infungível. Agora, se para você tanto faz como tanto fez, qualquer uma pessoa que tenha o mínimo de qualificação pode cumprir a obrigação, nós estamos diante de uma obrigação de fazer fungível, tá? Algo que vocês têm que tomar muito cuidado, gente, é para não confundir obrigação de fazer, que
é uma prestação de serviço com obrigação de entrega de coisa, tá? Por exemplo, se você precisa de fazer uma cirurgia e essa cirurgia ela não tem um médico específico, tipo, não, tem que ser com este especialista específico super renomado. Se tem que ser com esse especialista específico super renomado, nós estamos diante de uma obrigação de fazer infungível. Agora, se basta um médico com aquela especialidade, é uma obrigação de fazer fungível. Por quê? Porque não estou me referindo àquela pessoa específica, entende? Então, se eu contrato, por exemplo, uma determinada empresa para poder fazer a pintura aqui da minha casa. Tanto faz, gente, se a empresa vai mandar o João, o José, o Joaquim, o Antônio, tá? Me interessa é que o apartamento seja pintado. Né? Não me interessa quem vai executar o serviço. Então, fiquem muito atentos com relação a isso, porque o cumprimento de sentença ele vai ser diferente se a obrigação for de fazer infungível ou se ela for fungível. E aí, hoje, né, o nosso foco é a obrigação de fazer fungível, aquela que pode ser substituída, tá? E como é que é o procedimento dessa obrigação, desse cumprimento de sentença de obrigação de fazer fungível, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Suponhamos que o Wesley, né, Wesley, para não perder aí o costume, tá? Ele contratou a empresa da Ana Paula, que fornece aí faxineiras, tá? Diaristas, para poder ter uma diarista na casa dele toda semana. Beleza? Ana Paula tem uma empresa que fornece diaristas. E aí, gente, é um exemplo ótimo, tá? E aí, o que aconteceu? Para o Wesley, interessa quem que a Ana Paula vai mandar de diarista? Não. Para ele, interessa que o serviço seja executado, ok? Suponhamos, então, gente, que embora ele tenha feito essa contratação via WhatsApp e tudo, ele pagou o efetivo valor, mas não houve o cumprimento da obrigação, tá? As faxineiras, as diaristas não foram na casa dele e agora ele precisa, então, de efetivamente cumprir isso de forma forçada. Ele moveu, então, uma ação de obrigação de fazer, nesse caso, a obrigação de fazer, ela é fungível, né? Porque não está ligada a uma pessoa específica para poder executar o serviço. E aí, então, ele teve uma sentença de procedência do pedido e chegou o momento do cumprimento de sentença, tá? Como que vai se dar, então, esse cumprimento de sentença, né? Vai acontecer o seguinte, gente. Nesse cumprimento de sentença, a Ana Paula, que é executada, ela vai ser intimada, e esse cumprimento de sentença ele pode ser feito de ofício pelo juiz ou a requerimento do Wesley, que é o exequente, tá? E a Ana Paula vai ser intimada no prazo que foi fixado no título executivo, ou seja, na sentença, para poder executar o serviço, para poder prestar o serviço, tá? A Ana Paula, gente, devidamente intimada, ela tem algumas possibilidades. A primeira delas é cumprir a obrigação. Se a Ana Paula cumpre a obrigação, extingue-se o cumprimento de sentença, né? Não há que se falar em perdas e danos nem nada, e o Wesley fica super satisfeito, tá? A Ana Paula também, ela pode esperar o prazo, né, para cumprimento daquela obrigação, o prazo que a gente chama de prazo voluntário, prazo que a doutrina chama de prazo voluntário, para poder apresentar a impugnação, né? Então, vamos supor que na sentença foi fixado o prazo de 10 dias para ela poder cumprir a obrigação. Decorrido esse prazo de 10 dias, independentemente de nova intimação, começa a contar o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, e aí a Ana Paula, caso ela queira, ela pode impugnar, utilizando no que couber os dispositivos do artigo 525 do Código de Processo Civil, tá? Como também ela pode ficar inerte. E aí, gente, essa obrigação ela se resolve muito facilmente. Por quê? Porque nós estamos diante de um cumprimento de sentença de obrigação de fazer fungível, em que qualquer um que tenha qualificação para poder fazer o serviço pode executar o serviço. Então, o que o juiz vai fazer, gente? Para poder forçar o cumprimento da obrigação, ele vai fixar uma multa diária, tá? Que nós já estudamos, é o que a gente chama, né? O que a doutrina chama de astrente,
tá? Nós já falamos, inclusive, um pouquinho a respeito dessa multa diária. Essa multa ela não tem caráter punitivo, ela tem caráter apenas coercitivo, né? Porque no direito civil, gente, como é que você força o cumprimento de uma obrigação? Você pode mandar prender? Não. A única possibilidade que você tem de prisão civil no ordenamento jurídico brasileiro é a pensão alimentícia. Como você não está diante de uma pensão alimentícia, a única forma que você tem de fazer cumprir aquela obrigação é efetivamente você multar, tá? Então, é fixada uma multa diária. E aí, o que acontece, gente? Eu vou analisar o caso. Um terceiro pode cumprir, não pode? Pode, porque é uma obrigação de fazer fungível. Então, eu contrato um terceiro para poder cumprir aquela obrigação, tá? E cobro o valor dessa obrigação, mais eventualmente, caso haja fixação de perdas e danos, né? Essa fixação de perdas e danos, ela vai sofrer uma liquidação prévia para poder apurar o quantum devido, e eu cobro tudo do executado, tá? Então, eu prossigo o cumprimento de sentença por quantia certa e haverá, obviamente, a incidência da multa por litigância de má-fé, porque houve o descumprimento de uma obrigação que foi fixada pelo juiz, tá? Então, caso o terceiro possa cumprir, eu vou adiantar as custas desse terceiro, contratar esse terceiro, e aí, né, o cumprimento dessa obrigação, os gastos que eu tive para poder fazer com que essa obrigação fosse cumprida, mais eventualmente perdas e danos, que serão apuradas em procedimento de liquidação, tudo isso vai ser cobrado por quantia certa, mais o pagamento de uma multa por litigância de má-fé, tá? Que vai ser fixada pelo juiz. Como também, gente, pode não haver mais viabilidade. Ou então, olha só, o Wesley já tá de saco cheio, ele falou assim, olha, eu não quero mais isso, eu quero agora só meu dinheiro, eu só quero ser indenizado dos gastos que eu tive, eu só quero ser indenizado, inclusive, do aborrecimento que eu tive, né, dos danos que eu sofri, aí a minha personalidade, aos direitos de personalidade, então eu só quero uma indenização, eu só quero meu dinheiro de volta e uma indenização, não quero mais que a Ana Paula preste nenhum serviço para mim, tá? Não quero mais que a empresa dela preste nenhum serviço para mim. Nesse caso, então, gente, haverá a conversão da obrigação em perdas e danos, tá? Essas perdas e danos, elas deverão ser apuradas em procedimentos de liquidação, né? E aí, nesse caso, gente, se não houver fato novo, obviamente, o procedimento de liquidação que a gente vai utilizar, qual que vai ser? Se eu tiver só documentos elucidativos, pareceres, qual que é o procedimento que nós vamos utilizar de liquidação? Arbitramento, perfeito. Se, no entanto, houver que provar, né, alegar e provar fato novo, aí eu vou estar diante de uma liquidação pelo procedimento comum, tá? Mas, em regra, a gente utiliza, nesses casos, o arbitramento, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Ei, Jaqueline, bom dia! E aí, o que acontece? Né? Havendo a fixação desse valor de perdas e danos, haverá o prosseguimento da obrigação, do cumprimento de sentença, por quantia certa, mais o pagamento de uma multa por litigância de má-fé. Tranquilo até aqui, gente? E aí, o que acontece? Né? Essa satisfação por um terceiro, gente, ela, a princípio, ela parece ser simples, mas ela não é tão simples quanto parece, tá? E aí vocês vão observar o seguinte, se vocês já tiveram curiosidade de ler o artigo 536 e 537, vocês vão ver que não tem um procedimento. Esse procedimento que eu falo para vocês, ele não está descrito lá, né? Só a multa por litigância de má-fé, a multa diária, mas essa questão da execução por um terceiro, esse procedimento de como o terceiro vai fazer a obrigação, vai cumprir a obrigação, não está procedimentalizado lá na parte de cumprimento de sentença. Ah, professor, isso está procedimentalizado onde, então? Isso está procedimentalizado, gente, nos títulos executivos extrajudiciais, tá? Na parte lá, a partir do artigo 817 do Código de Processo Civil. Uai, professora, mas a gente utiliza isso no que couber, gente. A gente utiliza as disposições previstas para execução de título executivo extrajudicial, de obrigação de fazer para poder procedimentalizar esse ato quando ele é praticado por terceiro, tá? Por quê? Porque a gente precisa de saber como que isso é feito,
né? Então, a gente utiliza no que couber o artigo 817, 818, 819 e 820, tá? Do Código de Processo Civil. E aí eu vou falar como que vai ser esse procedimento, né? Alguma dúvida até agora, gente? Pode ficar à vontade, pode perguntar. Não fiquem com dúvida. Responde aí para mim para eu poder prosseguir. Daqui a pouquinho eu já vou mandar um novo link para vocês, gente, porque aí esse link aqui caindo, né, quando estiver faltando 1 minuto, eu vou encerrar essa aula. Tá faltando 4 minutos. Eu vou encerrar essa aula e a gente vai continuar pelo próximo, tá? Eu já vou mandar o link para vocês, para que vocês possam ter aí, assim que cair a nossa conexão aqui, vocês já têm um novo link, tá? Bom, e aí, alguma dúvida, gente? Tá ok? Beleza. Como que é essa contratação por terceiro, né? Como que é, na verdade, a contratação do terceiro? Gente, acontece da seguinte forma. O exequente, né, observando que está diante de uma obrigação que pode ser cumprida por um terceiro, mesmo no caso aí, gente, das obrigações de fazer infungíveis, que excepcionalmente pode haver o cumprimento por terceiros, se aplica lá também. Ele vai apresentar para o juiz o orçamento desse terceiro, né, ou os custos que envolvem ser resolvida essa obrigação por um terceiro, tá? Vai apresentar esses custos para o juiz, então, ele aprova esses custos e aí, então, o exequente, ele contrata esse terceiro para poder cumprir essa obrigação, tá? O terceiro, gente, cumprindo a obrigação, o juiz vai dar vista às partes para poder se manifestar se o cumprimento dessa obrigação foi a contento ou não. Quem que paga esse terceiro para ele poder cumprir a obrigação? O exequente, tá? Ah, professora, mas não é às custas do executado? É, gente, mas ninguém trabalha de graça, tá? Eu não vou virar para o terceiro e falar assim, aqui, terceiro, o negócio é o seguinte, você faz o serviço para mim? Porque quando eu receber, eu te pago, tá? Quem que vai trabalhar assim, gente? Ninguém. Então, o que que é que acontece? O exequente adianta os custos desse terceiro, adianta o pagamento desse terceiro, para esse terceiro executar o serviço, tá? E aí, então, depois da execução desse serviço, é avaliado. O serviço foi feito a contento? Foi. Foi tudo realizado da forma correta? Foi. Então, beleza. Então, os gastos que envolveram a contratação daquele terceiro, mas eventualmente as perdas e danos, serão cobradas do executado. E aí que a gente prossegue no cumprimento de sentença por quantia certa, tá? Mais o pagamento da multa por litigância de má-fé. Ah, não, o terceiro ele cumpriu a obrigação, só que ele cumpriu a obrigação de forma defeituosa, de forma incompleta. Tem gente que tem azar na vida, não tem? Eu tenho certeza que vocês conhecem aquela pessoa que tem um azar na vida, tá? Que contrata uma, dá errado, contrata outra pessoa, dá errado também. Sempre tem aquela pessoa que tem azar na vida, não tem, gente? Pois é. Se nós estivermos diante de uma pessoa que tem azar na vida, tá? Que é o nosso exemplo aqui, e aí ela contratou o terceiro e o terceiro também fez o serviço mal feito. O terceiro também não executou o serviço a contento. Ela vai precisar de contratar uma quarta pessoa, que aí sim, gente, vai executar o serviço sob a supervisão do exequente. Então, o exequente vai ficar do lado da pessoa, vai acompanhar o serviço dela, para que ele tenha certeza de que o serviço vai ser bem executado, tá? Vou encerrar essa aula e nós permanecemos, eu vou continuar no próximo link que eu já mandei para vocês lá no grupo. Belezinha, gente? Então, estou encerrando essa aula e a gente continua com o próximo link. Tranquilo? Até daqui a pouco. Não saiam, tá? Não fujam.